Bom dia, nós somos a equipe 5 e vamos falar sobre a Sibéria. Começamos comigo falando sobre os aspectos sociais. Vou começar a falar sobre a história da Sibéria. A história da Sibéria pode ser traçada a partir de hordas nômades dos Citas e os Xiongnu, que datam de antes da era cristã. As estepes do sul da Sibéria tornou-se a Rota da Seda e presenciaram a uma sucessão de impérios nômades, incluindo o Império Turco e o Império Mongol. No final da Idade Média, o budismo lamaísta expandiu-se nas regiões ao sul do Lago Baikal. Um marco na história da região foi a chegada dos russos, nos séculos XVI e XVII, contemporâneo e, em muitos aspectos, análogos à colonização europeia nas Américas. Durante o período imperial da história russa, na Sibéria era uma província agrícola que foi utilizada como lugar de exílio. O século XIX viu a construção da ferrovia Transiberiana, da industrialização e da descoberta de vastas reservas de recursos minerais na região. A conquista e colonização da Sibéria pelos cosacos e pelos russos, feita no século XVI, em geral, é muito parecida com a conquista do oeste americano. Um povo europeu tecnologicamente mais desenvolvido invade territórios ancestralmente ocupados por povos nômades, com menos sofisticação tecnológica e um estilo de vida, tradições e maneira de olhar para o mundo muito diferente do povo invasor, armado também com a cultura judaico-cristã muçulmana. O resultado inevitável é a derrota milenar dos povos em menor potencial tecnológico, que traz consigo uma assimilação cultural em grande medida feita pela força. Vou falar sobre a economia. A riqueza primordial da Sibéria encontra-se no subsolo, onde há abundância de carvão, petróleo, gás natural, diamantes, minério de ferro e ouro. A exploração das reservas minerais ocasionou um novo surto de crescimento da atividade industrial a partir do final da década de 50. Vou falar sobre a agricultura. A agricultura na Sibéria começou há muitos milênios pelos povos indígenas para a região. A agricultura siberiana se encontra nas estepes do sul, que produzem trigo, centeio, aveia e girassóis. Vou falar sobre as tribos, mais especialmente os nenetes. Os nenetes são pessoas nômades que vivem na região de Yamal Nenetes, um nome que se traduz em borda do mundo, nos arredores da Rússia, onde as temperaturas podem cair para menos 50 graus. Vivendo em tecidos de peles de rena, vestidos com roupas de peles de rena, comendo carne de rena em bruto e sacrificando os animais aos deuses da sua antiga religião, migram mais de 1000 milhas por ano em trenós de madeira artesanais. Os cinegrafistas e os fotógrafos do Minha Herança passaram um mês vivendo e documentando os nenetes, como parte de um projeto para preservar o legado de tribos quase extintas ao redor do mundo. Sibéria, biomas. A Cordilheira dos Urais, com suas montanhas baixas, é uma linha divisória entre os dois continentes. A Rússia europeia é uma enorme planície com colinas esparsas. Ao sul da planície ficam as montanhas do Cáucaso. A parte asiática da Rússia abrange a extensa região chamada Sibéria, que inclui uma planície e um platô, área elevada e plana. O nordeste russo tem cadeias de montanhas e vulcões. Muitos rios extensos correm pela Sibéria, incluindo o Obi,
o Lena e o Yenisei. O lago mais profundo do mundo, chamado Baikal, também fica na Sibéria. Sua profundidade é de pelo menos 1.620 metros. O rio mais importante da Rússia europeia é o Volga. Em geral, o país tem verões quentes e invernos muito frios, com muita neve. O mistério do Vale da Morte da Sibéria. A taiga siberiana é uma vasta região do norte da Rússia e do Cazaquistão que conta com uma floresta inexplorada e misteriosa com mais de 100.000 km² de área. Algumas regiões, com a Yakutia no oeste, são completamente desabitadas. Não há trilhas ou lugares para passar, apenas pântanos, árvores enraizadas ou nas outras mosquitos. É nesse lugar que o mistério da natureza alimenta as lendas do Vale da Morte. Segundo o registro de expedições do século passado e de aventureiros que se dispõem a explorar o local, a taiga conta com estruturas metálicas que brotam do solo congelado a apenas temperaturas 40 graus abaixo de zero. Por alguma razão, esses lugares são perigosos para animais e seres vivos. Basta ficar um pouco próximo a dessas manchas para que você sinta torturas e desmaie. Há relatos que sequelas de uma doença desconhecida é letal. UFOs e demônios. Para os anciões da tribo dos Yukatians, a explicação é que todo o ambiente seria a morada de demônios antigos, conhecidos como Nyugun, Vultur e Tongdu-Urai. Ufólogos russos defendem outra tese, a de que os caldeirões nada mais são do que OVNIs destruídos em uma antiga batalha aérea. Atualmente, o nível de radiação no local vem crescendo e a vida selvagem está deixando a floresta, como se pronunciasse algo grandioso está para acontecer. Sibéria, curiosidades. Visão da aurora boreal do sul da Sibéria. A aurora boreal é um fenômeno que geralmente só pode ser visto nas áreas mais setentrionais do planeta. A região da Sibéria é muito grande. Ao norte se estende até o Oceano Ártico, local privilegiado para observar esse fenômeno tão maravilhoso. A maior ferrovia do mundo. Quem nunca ouviu falar da ferrovia Transiberiana? Ela é considerada a linha de ferrovia mais longa do planeta. Os números que expressionam no total são 9.289 km de extensão que ligam Moscou ao portão do Vladivostok, no Pacífico Sul da Sibéria. Tem linhas de conexão com outros países, Transmanchurina, na China, e Transmongol, na Mongólia, sendo que o percurso da linha principal dura 8 dias de viagem e passa por 8 diferentes fusos horários. O Lago Rosa, um dos tesouros da Sibéria, é o Lago Berzykoi, um lago de sal localizado na região do Altai, onde a água adquire a cor rosa no verão. Com a água mais densa que o mar Morto, o Lago Berzykoi é o maior depósito de sal do oeste da Sibéria, com 32,5 km e apenas 1 metro de profundidade. Maldivas Siberianas. Outro lago da Sibéria também ficou muito famoso pela incrível cor da sua água, a tal ponto de ser chamado de Maldivas Siberianas, e gerando milhões de posts nas redes sociais na Rússia, mas esse fama é muito perigoso, ou melhor. O vilarejo mais frio do mundo. Com um pouco menos de 500 habitantes, o pequeno vilarejo de Oksana, localizado na República Sakhan Yakutia, no leste da Sibéria, é conhecido como o local habitado mais frio do mundo. Tão frio que nem os termômetros suportam baixíssima temperatura. Em janeiro de 2018 foi registrada a temperatura menos 62 graus. Inimaginável. Oficialmente, Oksana atingiu a temperatura de menos 67 graus em fevereiro de 1933, considerada a temperatura mais baixa já registrada, fora da Antártida. Aspectos ambientais do local. A Sibéria é uma região extensa que está situada na Rússia, numa região de extremo norte do continente asiático. Ela tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e o seu clima é predominantemente frio, polar e de alta montanha. Seus limites geográficos estão no Cazaquistão, Montes Urais, Oceano Pacífico, Ártico e Mongólia. Ele corresponde a 60% de todo o território russo, que é a maior parte do nosso planeta. Sua temperatura média anual é de 2,5 graus e sua vegetação limita-se ao extremo norte e florestas de coníferas. Na Sibéria, o seu ponto mais alto é denominado Kliuchevskaya Sopka,
que tem mais de 4.600 metros de altitude. Em 2017, segundo dados, sua população foi estimada em cerca de 40 milhões de habitantes, que tem como principal atividade economia e pesca e o extrativismo mineral. Inverno interno. Só faz frio na Sibéria. Esse é o mito mais arraigado sobre a Sibéria. Ele está disseminado tanto no exterior quanto na própria Rússia. Lutar contra ele seria estupidez. Já em outubro, outono, no hemisfério norte, tiro do armário as botas de inverno, o gorro e as luvas inteiriças. Apesar de tudo isso, a Sibéria não é só inverno. Fiz a minha primeira viagem no verão. Cheguei com botas de inverno em uma Novosibirsk, a quase 40 graus. Fui obrigado a passar numa loja e comprar roupas de verão. Contou-me o fotógrafo polonês Rafał Milak, que viajou à região várias vezes para realizar a sua série, 7 Cômodos. Sibéria, aspectos naturais. A Sibéria é uma extensa região localizada no extremo norte do continente asiático. A Sibéria está localizada no território da Rússia. Principais dados da geografia da Sibéria. Extensão territorial, cerca de 13,1 milhões de quilômetros quadrados. Limites geográficos: Montes Urais, oeste, Oceano Ártico, norte, Oceano Pacífico, leste, Cazaquistão e Mongólia, sul. Climas: frio de alta montanha e polar. Temperatura média anual 2,5 graus centígrados. Índice pluviométrico 440 milímetros anuais. Relevo: presença do Planalto Siberiano Central, planície da Sibéria na região oeste e áreas montanhosas na região leste. Montes Verkhoyansk e Montes Kolyma. Vegetação tundra no extremo norte e taiga. Florestas de coníferas nas regiões centro, central e sul. Principais animais da fauna siberiana: tigre siberiano, cervo almiscarado siberiano, leopardo de Amur, tigre de Amur, vaipiti manchuriano, urso preto asiático, urso polar, urso pardo e rena. Ponto mais elevado: Kliuchevskaya Sopka, estratovulcão ativo, com 4.649 metros de altitude. Taiga. A taiga, também chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal, representa um tipo de vegetação típica das altas altitudes, encontrada no hemisfério norte do globo, mais precisamente entre a tundra e a floresta temperada. Surgem nas regiões setentrionais da América do Norte, Europa e Ásia, como no Japão, Rússia, Canadá, Alasca, Groenlândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Sibéria. Note que a taiga é um dos maiores biomas do mundo, com a floresta mais extensa do mundo e por isso possui enorme importância no ecossistema ambiental mundial, a qual equilibra o clima e o ar. A taiga vem sofrendo nos últimos anos com a exploração desenfreada de madeira, alterando a paisagem natural a partir da degradação e, consequentemente, do desequilíbrio do meio ambiente.